um podcast New Life, pessoal. Estamos muito felizes de estar aqui em mais uma semana com você, especialmente aqui no nosso canal, né, abençoando a sua vida, entrando na sua casa. Lembrando a você que a gente já tem 3 podcasts gravados, 2 deles estão lá no nosso Spotify, que a gente vai deixar aqui o link na descrição. Nós gravamos aí com o nosso pastor, falando um pouquinho sobre a temática desse ano, o ano do Resgate. Então é importante que você acompanhe aí esse podcast também. O segundo gravado foi com o nosso pastor Flávio, falamos sobre vida financeira. Então é muito, muito, muito legal que você ouça, tem dicas assim preciosas e tudo que a Bíblia diz sobre essa área da nossa vida. O terceiro, ele está aqui no nosso canal, que a gente gravou junto com o pastor Marcelo, falando um pouquinho sobre leitura, sobre a importância da leitura na vida do cristão. Então, é importante também que você revisite e conheça também o nosso projeto Clube do Livro, que tenho certeza que vai te abençoar bastante. E hoje, a gente está com um episódio muito especial, né? Todos são especiais, mas esse já tem um tempo, assim, até conversei um pouquinho com os nossos convidados, que já tem um tempo que eu queria falar sobre isso, tratar sobre isso no nosso podcast. E seria muito, muito legal, né, receber essas pessoas que estão aqui para contar um pouquinho. Então, aproveite aí para pensar, refletir sobre tudo que for falado. Aproveite também para compartilhar esse podcast com outros jovens que você conheça, que estão vivendo essa mesma fase. Ou jovens que você conheça, mas que também não necessariamente está passando por isso, mas que lá na frente vai fazer muita diferença na vida deles. Então, lembrando a você também que nós temos aí as redes sociais da nossa igreja, aí, da nossa juventude, @NovaVida e @NewLifeOlaria, onde você pode acompanhar toda a programação, onde a gente solta aí quando sai os podcasts em tempo real, tá bom? E é isso, pessoal. Bom, dadas as devidas introduções, como a gente fala nos anúncios, queria que vocês conhecessem, se é que alguém não conhece, os nossos convidados de hoje, Tiago e Mariana. Oi, gente. Efeitinho de palmas. Fala aí, gente, apresentei vocês, fala um pouquinho de vocês, como chegaram aqui na igreja. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Tiago, eu tenho 25 anos, sou casado com a Mariana. Oi, eu sou o Tiago da Mariana. Sou casado com a Mariana. Eu sou a Mariana Tiago. A gente tem 3 anos de casado, né? Estamos há quase 10 juntos, né? Quase 10 juntos. Eu cheguei aqui na igreja desde bebê, né? Fui adotado pelo meu pai, pela minha mãe, minha família. E eu estou aqui na igreja desde sempre, né? Aqui na Igreja Nova de Olaria. Creio que aceitei Jesus com 10 anos, né? Tenho certeza disso. E é legal porque nessa época a gente já se conhecia, né? Fala no microfone, mulher. Nos conhecíamos. Nessa época a gente já se conhecia, né? Com 10, 11 anos, Com né? 10 anos. Eu sou a Mariana, né? Sou casada com o Tiago. Sou mãe da Pietra, do Jonas e agora da Eva. E estou na igreja há 16 anos, né? Tenho 26 anos, cheguei aqui na igreja aos 10, vindo de um lar não cristão, né? E desde então a gente se conheceu no Geração Vida, né? Aí eu saí um tempo quando eu fiz 13, 14 anos. Eu saí, fiquei 2 anos lá fora e voltei aos 15, né? E aí, desde então, tudo começou. É isso. Legal. E aí, gente, a gente está com essa temática, assim, porque o Tiago e a Mariana, eles têm uma história muito legal, assim, do que Deus faz nas famílias, assim, do que Deus pode fazer a partir da nossa história, da nossa trajetória dentro da igreja. E eu queria, na verdade, nesse podcast eu vou falar muito pouco, gente, a gente vai ouvir muito mais eles, mas eu queria que eles contassem um pouquinho essa história, desde quando vocês se conheceram, né, até o momento que vocês tiveram filhos, né, enfim. Contem um pouquinho pra gente, a gente pede bastante atenção. Hein? Não pula esse podcast agora, não. Presta atenção. Vou começar porque eu acho que eu sou melhor com data, né? Muito e aí melhor. Eu consigo lembrar bastante, assim, né? Eu e o Thiago, a gente começou... Quando eu retornei para a igreja aos 15 anos, né? A gente era adolescente, obviamente, na igreja. E aí, quando a gente fez 16 anos, foi quando a gente começou a namorar, né? E começamos a namorar. Ok, namoramos. Depois de um tempo, a gente decidiu terminar,
cada um seguir seu caminhozinho. E aí acabou que as coisas não seguiram muito dessa forma, né? E aí vale lembrar também que durante o namoro nós éramos muito amigos antes. Então, durante o processo do namoro, existia muito essa dúvida do tipo assim, será que o que a gente realmente sente é um sentimento de tipo assim, caraca, sabe? Tipo, será que eu realmente amo essa pessoa para estar com ela e construir algo com ela? Ou será que ele é só meu melhor amigo e, tipo, ela é minha melhor amiga, sabe? Tipo, existia muito esse ponto de interrogação na cabeça, né? E eu acredito que também muito por esse questionamento existiam essas idas e vindas, né? Que não foram muitas, né? Tipo, foram 2, né? Se eu não me engano. E aí depois, quando a gente decidiu se terminar, né? Não houve de fato um rompimento, entendeu? Tipo, a gente rompeu o namoro e os encontros continuavam. Então, por exemplo, de fato era aquela amizade. Por exemplo, terminei com o Thiago, mas se eu tiver que ir no cinema com alguém, com o Thiago que eu vou. Thiago, oi, vamos no shopping. Oi, vamos dar uma volta. Oi, vamos num show, sabe? Tipo, sempre mantendo e nutrindo aquela relação, né? E aí, quando eu completei 18 para 19... 18 para 19, né? E o Thiago 17 para 18, foi quando a gente descobriu que a gente estava esperando a Pietra, né? E aí foi muito louco, porque, enfim, a gente estava se relacionando fora do casamento, né? Não existia um casamento, não existia um projeto para um possível casamento. Existiam 2 pessoas que estavam dentro da igreja, mas, enfim, né? Estavam se relacionando fora do casamento. E aí foi um misto, né, de sentimentos, porque a gente não sabia de que forma a gente ia lidar com aquilo, de que forma a gente ia conduzir aquela situação. E, na época, a gente estava ativo, né, nos ministérios e tudo mais, e a gente reconhecia o peso do que a gente estava fazendo. Eu lembro de... eu não sei se pode falar tudo que eu falei no certinho, pode? Não sei, vocês que mandam. Tá, depois vocês editam, então. Eu lembro de vezes que a gente se encontrava e, enfim, a gente acabava se relacionando. E no final da relação, o Thiago chorava, tipo, olhava para mim e ficava chorando, tipo, e eu ficava, gente, o que está acontecendo? Será que eu estou fazendo alguma coisa de errado, sabe? E aí eu sabia, obviamente, o que eu estava fazendo de errado, né? Mas eu via aquele peso sobrecair sobre o Thiago de uma forma que ele caía diferente sobre mim, sabe? E eu lembro que o Thiago, ele sempre falava assim, eu sei o que a gente está fazendo, está muito difícil de controlar o que está acontecendo, mas a gente precisa entender que, como é que você falava? Você falava assim, ou a gente vai para o céu separados, ou a gente vai para o inferno juntos. E eu ficava tipo assim, meu Deus, realmente o que a gente está fazendo é muito sério. E a gente não conseguia realmente ter um controle sobre aquela situação, sabe? Existia uma dependência, sabe? Existia algo que a gente não conseguia abandonar, sabe? E de fato, era algo que a gente se via amarrado naquilo, entende? E aí, quando tudo aconteceu, né? Que foi quando a gente engravidou da Pietra, eu chamei o Thiago e aí eu falei, olha, eu acho que eu estou grávida, né? Minha menstruação atrasou, tal, tudo mais. E foi aquele choque, tipo, porque a gente fazia e era como se nada nunca fosse acontecer, né? E aí eu falei com uma amiga na época, né, Adriana, e aí eu falei, amiga, vamos no shopping, a gente compra um teste, eu faço no banheiro do shopping mesmo e tal, e vamos ver o que dá. E aí eu fiz o teste, deu positivo. E aí, na época, ia acontecer uma caravana, né, da igreja para Israel. E aí a gente sentou para conversar e a gente falou, olha, vamos esperar essa viagem passar. A viagem durava 15 dias, né? E aí a gente combinou, olha, vamos esperar a viagem passar
Depois que a viagem passar, a gente vai e conversa com os nossos pais, tal, tudo mais, porque a gente não queria que... A gente sabia que seria um escândalo, né? Mas a gente não queria que esse escândalo afetasse algo, né? E é muito louco, porque quando eu paro para pensar assim, trazer algumas coisas na minha memória, a gente tinha, sei lá, 17, 18 anos ali, a gente estava entrando na juventude, a Mariana era uma mulher que conhecia a vida de um jeito que eu não conhecia, ela sabia se portar muito melhor que eu nas situações da vida, na sociedade. Ela começou a trabalhar desde muito cedo, ela estudava e trabalhava, né, fazia jovem aprendiz, então ela já tinha um dinheiro dela, sabia controlar algumas coisas, sabia o que queria da vida, sabe? Em contrapartida, era eu ali, tipo, um menino que não sabia nada da vida, tipo, eu só era um filhinho de papai e, tipo, não sabia nada da vida. E eu lembro que, quando a Mariana falou, voltando um pouco no assunto, né, quando a Mariana falou daquilo, eu lembro que na minha cabeça, eu sempre falo isso com os adolescentes, eu tinha os meus monstros debaixo da cama. Eu tinha vários monstros debaixo da cama. E que eu nunca fui olhar debaixo da cama para descobrir o que eram eles. E se de fato eram monstros, ou só se eram coisas da minha cabeça. Como uma criança fica imaginando que tem alguém querendo te pegar de noite, sabe? Medo do escuro. E eu nunca quis olhar debaixo da cama. Então, quando eu tinha essas reações, essas falas, é porque eu tinha coisas que na minha cabeça eram absurdamente, tipo assim, naqueles momentos eu ia para o inferno, e a minha vida acabou, eu não era mais ninguém, Deus virou as costas para mim, sabe? Era uma coisa assim muito bizarra. E isso tudo também se dá, eu acho que, eu lembro de uma construção que foi feita na minha cabeça, de várias coisas que não foram sendo lidadas não como normais, mas coisas que poderiam acontecer, coisas que como um jovem, um adolescente, poderiam acontecer. E toda vez que a gente cria monstros debaixo da cama, de crianças e adolescentes e jovens, um dia, pode ter certeza que eles não vão olhar os monstros, eles vão só querer experimentar e saber o que está acontecendo e saber se de fato é tão ruim ou tão bom quanto dizem que é. E isso é fato e a gente sabe o que acontece com várias e várias pessoas, não só em relação sexual, mas em relação a drogas, em relação ao mundo, em relação a festa, isso é uma renca de coisas. Mas é muito louco, porque quando ela foi viajar, quando eu fui viajar, eu lembro que eu estava assim, anestesiado, eu não sabia o que pensar. Eu não sabia como proceder com tudo aquilo. E, ao mesmo tempo, eu olhava para dentro de mim e eu achava que isso se estendeu até um pouco mais de tempo, né? Que eu olhava para dentro de mim e eu achava que eu tinha alguns direitos. Só que isso na minha cabeça, né? Eu tinha alguns direitos e isso foi me fazendo me tornar a pessoa que eu não queria me tornar. Eu achava que por eu estar passando por uma situação muito difícil, eu tinha que achar escapes para eu conseguir me desafogar, para aliviar o que eu estava sentindo, exatamente. E eu comecei a fazer um monte de coisa que eu nunca quis fazer. Essa é a verdade, eu nunca quis fazer isso. Mas porque eu precisava de algum jeito para me aliviar, eu ficava, cara, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. E comecei a viver coisas assim que, meu Deus do céu. E eu lembro que nessa viagem eu fui e eu estava assim já com a minha cabeça louca, pensando em um monte de coisa, desesperado, sem saber como eu ia lidar com a situação. E nessa época a gente, de fato, não estava muito bem um com o outro, a gente não estava 100% um com o outro. E foi muito louco, assim, mas eu acho que as coisas, quando eu volto no passado e eu consigo recordar, assim, lembrar de algumas coisas, eu sinto que se... Um ponto que eu gostaria de falar, assim, que eu gostaria de deixar claro. O pastor Aldir, ele estava começando a fazer uma coisa que hoje a gente faz muito na juventude, que é estar próximo, conversar, falar, desenvolver um assunto e você ter a liberdade para conversar sobre o que você quiser com o seu pastor. E até então eu nunca tinha tido esse jeito com nenhum pastor, de chegar e falar tudo que eu queria falar. Eu até então não tinha. Então, o pastor Aldir estava fazendo isso, e na época nem era pastor, né? Estava começando a fazer isso,
E eu não tive coragem, a gente não teve coragem, a gente não teve a amizade, a gente não sentia assim, na verdade a gente tinha amizade, mas como era uma coisa muito enraizada na gente, essa questão de não falar, de ter medo, de o que vai acontecer, que a gente não conseguia falar para ele que a gente estava com uma vida sexual ativa, sendo 2 adolescentes, sabe? E eu lembro que tudo seria completamente diferente se a gente tivesse chegado e falado, poxa, Aldir, poxa, pai, tá acontecendo isso, isso e isso. E aí eu acho que o rumo da nossa história seria diferente. Mas também, conforme o podcast vai andar, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, acabou que Deus fez muita coisa boa a partir das coisas ruins, né? E é válido lembrar, assim, na época, né, o Thiago falou, quando tudo isso aconteceu de fato, ó, o vício da linguagem aí, ó. Quando tudo isso aconteceu, os meus pais, eles tinham acabado de se separar, né? Então, parte da gente querer também acobertar o que estava acontecendo era porque eu sabia que também sobre a minha família viria um peso que naquele momento não era o ideal, né? E realmente tudo que aconteceu, não só o fato da gestação na adolescência / juventude, sobrecaiu com peso a mais, assim, né? Não só essa questão, mas desencadeando várias outras, sabe? E é legal porque realmente a gente veio de famílias muito diferentes, né? De criações muito diferentes. Então, algumas coisas eram muito bem resolvidas na minha cabeça, sabe? Tipo, poxa, eu tô grávida, ok, eu tô grávida e eu vou continuar trabalhando. Na época eu trabalhava numa empresa, né? E também foi muito louco, porque quando eu engravidei, eu já trabalhava numa empresa, já tinha outras experiências antes, né? Mas nessa empresa, quando eu cheguei para falar que eu estava grávida e tudo mais, eu lembro que o gestor do RH, o diretor do RH, ele falou, poxa, é uma pena, porque a gente tinha muitos planos para você aqui, mas já que você está grávida, a gente conclui o seu contrato, você pega, tipo, sua licença, seu auxílio e a gente se despede. E aí eu fiquei, tipo, tá bom, é desse jeito mesmo, sabe? Tipo, então, ok, beleza. Então, se lá fora eu já comecei a ter um tratamento diferente, eu tinha certeza que o tratamento dentro da igreja também seria, sabe? Essa seria a minha próxima pergunta, né? Sim. Como ficou a relação de vocês com a igreja, né? Diante disso tudo, porque é isso, né? A pessoa que está assistindo está assim, tá, mas como é que fica essa situação? Eu tenho uma lembrança muito, muito forte. O Thiago lembra muito disso, cara. A gente, na época, foi numa terça, né? Foi no dia, tipo, o Thiago voltou de viagem na segunda. Na terça-feira teve culto dos adolescentes. E aí eu falei, olha, a gente já esperou 15 dias, então foi o tempo dessa viagem e tal, tudo mais. A gente precisa comunicar isso. E eu já tinha contado à minha mãe, né? Porque o tempo que ele ficou lá fora, eu fiquei tipo, cara, eu sei lá, eu não lembro exatamente o sentimento que era, mas como se eu estivesse carregando um peso muito grande, que eu precisava tirar aquilo das minhas costas, sabe? E aí eu sabia que minha mãe estava passando pelo processo de separação e tal, e eu estava com muito medo de apanhar. E aí eu levei minha mãe num restaurante e eu falei assim, mãe, eu tenho uma coisa para te contar, tá? Porque na minha cabeça eu pensei assim, poxa, se eu levar minha mãe para um lugar público, ela não vai querer me bater, né? Mas de barriga cheia também, né? Barriga cheia. Mas em casa, poxa, eu corro muito esse risco, né? E aí eu contei para minha mãe, né? Eu falei, mãe, olha, eu tô grávida e tal. Minha mãe já estava muito nervosa antes, porque ela achou que eu ia contar que eu ia morar com meu pai, tipo, completamente aleatório. E aí eu falei com ela, olha, eu tô grávida, que não sei o quê. E aí a minha mãe foi aquele baque, assim, né, na época. Não me bateu, graças a Deus. E, enfim, a gente levou, né, ali o resto daqueles dias. E a gente sempre conversando com o outro, falando, olha, quando você voltar, a primeira pessoa que a gente vai falar vai ser o Aldir, né? Porque a gente não sabia a forma que a gente iria entrar
no gabinete do pai do Thiago, sei lá, e falar, olha, tô grávida, sabe? Ó, vamos ser pais. Tipo, a gente não namorava, como o Thiago falou, a gente estava num momento muito ruim, né? E é muito engraçado, porque o fato do nosso namoro ter acontecido a ruptura do namoro, do relacionamento, era justamente porque tinha acontecido um episódio da relação sexual. Então, a partir dali, o namoro se rompeu, né? E a relação continuou sem ter o namoro. E então, de fato, a gente consegue identificar qual foi o ponto que deu erro, assim, sabe? Tipo, o que desencadeou tudo. E aí, na terça-feira, o Thiago voltou na segunda, na terça-feira a gente conversou com o Aldir. E, cara, era muito louco, porque parecia que o Aldir já sabia de alguma coisa, né? Porque eu lembro que no dia o Aldir sabia que a gente não estava juntos, não sabia sabia de tudo. E aí a gente foi o Aldir falou assim: vamos pro meu carro, lá vocês falam. E aí, quando a gente entrou no carro, assim, né? Tava tendo um culto ao ar livre lá fora. E aí o Aldir falou assim: eu só quero escutar vocês. Aí o Thiago foi e falou, né? Olha, a Mariana tá grávida. E o Aldir deu uma bronca daquelas, porque o Aldir sempre foi muito aberto com a gente sobre tudo, né? Sobre tudo mesmo, assim, de falar tudo. Poxa, tipo, gente, não façam, mas se vocês escolherem fazer, sabe, tipo, se previnam, tal, tudo mais. Sempre falava muitas coisas. Só um asterisco, para quem está ouvindo, talvez ouvir isso da boca. Ele não era um pastor na época, ele era um diácono da casa do Senhor. Talvez ouvir isso da boca de um diácono, de um pastor, seja assim, absurdo. É só não faça, não faça. E eu discordo completamente disso. Para mim, é esdrúxulamente errado um pastor virar e falar isso. Porque a partir do momento em que o ser humano é um ser humano, ele toma as suas próprias decisões. Então não tem pastor, não tem ninguém que segure uma pessoa de fazer algo. O pastor, ele orienta, o pastor, ele fala, o pastor, ele aconselha. Mas a partir do momento que o jovem, o adolescente, o adulto escolhe fazer alguma coisa, assim como adulto, um homem, uma mulher pode trair o seu marido, sua esposa, é opção da pessoa, não é culpa do pastor. Isso não compete Sim. ao pastor. Então logo ele deve falar assim, olha, na minha concepção, né, gente, óbvio, né, o que teria mudado a minha história, provavelmente. Mas, olha, e que ele já falava, né, olha, não façam, os adolescentes não façam, ele sempre batia nessa ideia, não façam, se guarde para o casamento, etc, ele sempre fazia isso. Mas ele colocava uma vírgula, porque ele sabia que todo mundo é capaz de tudo. Então, se fizer, se previnam, ponto. É só isso que ele falava. Ele não entrava, se fizer, ele só falava assim, se acontecer, estejam prevenidos. E é isso é importante dizer. Eu acho que a gente tem até um podcast com a Vivi falando sobre isso, né? Sobre sexualidade. Acho que é importante você ir lá e revisitar também, tá lá no nosso Spotify. Porque isso, às vezes como igreja a gente lida como se isso não acontecesse. Sim. Né? Como se, não, todo mundo é santo, todo mundo é... E não é realidade, gente. A gente tem dentro da igreja pessoas que têm vida sexual ativa e não são dentro do casamento. Sim. Eu acho que não é normalizar isso, não é dizer que isso está certo, mas a partir disso, né, ter sabedoria para lidar com essas situações que vão acontecer. Então, fica aí a dica também para você revisitar esse podcast, mas podem continuar. E algo que eu aprendi muito nessa época, né, é que... ainda sobre o Aldir, é que a gente, quando tudo aconteceu, a gente percebeu que muitas pessoas tinham muitas expectativas sobre a gente, sabe? E até mais sobre o Thiago do que sobre mim, né? E quando a gente foi falar com o Aldir, assim, era nítido que nenhuma expectativa foi quebrada, porque não existiam expectativas, sabe? Óbvio que, assim, claramente existia uma mágoa muito grande, né? Ele sempre falou, olha... o filho de vocês é uma bênção, a filha de vocês é uma bênção, não sei o que vem, mas já é uma bênção, ponto final. Não deixam ninguém dizer o contrário. Mas quando a gente assim olhava as outras pessoas, existia muito essa coisa, sabe? Tipo, de olhar assim e falar assim, nossa, que pena. Tipo, todos os planos que existiam para eles acabaram, sabe? Tipo, como se fosse uma sentença, né? Literalmente. E aí, sobre essa sensação que eu tinha lembrado,
Era de um domingo de manhã, né? Porque isso aconteceu na terça, e aí passou um tempo, e aí domingo de manhã a gente veio para a igreja, a gente nunca deixou de vir para a igreja, né? Por causa disso, e óbvio que existiram inúmeros pensamentos sobre, sabe? Tipo, poxa, será que seria o ideal eu continuar? Será que seria melhor eu sair? Sabe? Será que indo eu continuo nutrindo esse escândalo, sabe? Que de forma a gente vai conduzir isso? E acredito que o Você Tiago... mais preocupado com as pessoas ao redor do que com vocês Exatamente. mesmos. O Tiago não tinha muita opção, mas eu tinha. E eu lembro de uma sensação, assim, bizarra, de um domingo de manhã que a gente chegou, né? E aí a gente sentou ali, onde os adolescentes sentavam. E nesse dia não veio nenhum adolescente, só tava, tipo, eu e o Tiago. E aí eu olhei pro Tiago assim, e aí eu falei, cara, eu tô me sentindo, tipo, a última fatia de bolo de chocolate de uma doceria, sabe? Eu tô sentindo como assim, como se todo mundo estivesse olhando para mim. E aí eu falei assim, e eu tô até olhando ao redor e não tem ninguém olhando, mas a sensação é exatamente essa, sabe? Como se eu fosse uma pessoa ali que todo mundo estivesse, tipo, olhando e julgando, assim, e tal. E foi muito louco, né? Tipo, esse tratamento, assim, muitas coisas aconteceram depois, mas... Eu vejo, assim, que uma das coisas que... É porque, assim, a gente fica sempre ouvindo as coisas que... Quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, a gente escuta pregações, palavras, né? Algumas coisas que... a sensação que dá é que a gente nunca vai precisar usar isso, né? Mas conforme o tempo passa, eu sinto que a gente precisa usar isso e a gente vai usar isso em algum momento. E eu sempre ouvi que, apesar das situações difíceis na sua vida, era para você estar na igreja. Era para você permanecer na igreja. Era para você continuar presente na igreja, e etc, né? E eu lembro que quando tudo aconteceu, né, e tal, eu lembro que meu pai, ele sempre dizia assim, olha, agora você vai levantar a cabeça, estufar o peito, vai entrar na igreja e é isso. Senta lá no seu banco, assiste o seu culto e tá tudo certo. E eu lembro que eu comecei a fazer isso, né, e a Mariana também nunca deixou de vir aos cultos por causa disso. Mas todas as vezes que eu entrava por essas portas, uma vez eu falei isso numa pregação aqui, né? Todas as vezes que eu entrava por essas portas, as pessoas que me abençoaram, as pessoas que me pegaram no colo, as pessoas que falavam comigo, as pessoas que profetizavam para mim, eram as mesmas que agora ficavam pelos cantos, saracoteando e dizendo um monte de coisinhas sobre mim, sobre o meu futuro, sobre o que ia acontecer, especulando um monte de coisa, inventando e aumentando um monte de coisa, aquele velho ditado, né? Quem conta um conto, aumenta um ponto. Então, cada vez mais a história foi tomando rumos que não eram verdades, mas era fofoca, além de fofoca. E várias pessoas que, de fato, fizeram parte da minha base cristã e agora eram pessoas que estavam não só me olhando torto, mas me escorraçando, fazendo várias coisas desse tipo, não só comigo não, mas com a Mariana também. E eu lembro que, durante esse período, eu não deixei de me alegrar no Senhor. Não deixei de levantar minhas mãos e adorar, não deixei de vir à igreja, não deixei de fazer essas coisas. Porque eu entendo, eu ficava pensando, né, que a minha vida até aquele momento só tinha sido coisas boas. E agora que deu alguma coisa ruim, agora que deu um problema, eu tenho que colocar em prática aquilo que eu aprendi lá atrás, de você permanecer no Senhor. E eu sempre falo isso, né, que durante um ano e meio, desde que tudo aconteceu, ou seja, minha filha já tinha nascido durante 1 ano e meio, eu vinha para a igreja, mas eu não sentia a presença do Senhor. Eu não sentia a presença do Espírito Santo, não sentia. Eu vinha, adorava, levantava minhas mãos e louvava, mas eu não sentia, sabendo que Ele continuava ali. Ele estava ali, era só eu que não estava sentindo. E eu lembro que, assim como na minha conversão, assim como Jesus se apresentou para mim pela primeira vez, eu senti Ele pela primeira vez, eu lembro que no final de culto, de quinta-feira, eu estava ali sozinho no banco, ali onde os adolescentes sempre sentavam ali, e o culto acabou, todo mundo tinha ido embora, estava esperando meu pai para ir embora para casa. E o Espírito Santo veio e me cobriu com a sua presença, sozinho. E eu fui para casa chorando. E meu pai achou que naquele dia eu estava chorando por tudo que estava acontecendo comigo. Mas não, era a presença do Espírito Santo, depois de 1 ano e meio.
eu senti a presença do Espírito Santo. E eu falei, caramba, que bom que eu não desisti. Porque a Mariana falou, Thiago, não tem muita opção. Mas se eu quisesse me revoltar, naquela época eu me revoltava. Eu não tinha uma boa relação com meu pai. A minha relação com as minhas irmãs estava abalada. A minha relação dentro de casa era péssima, porque era uma coisa que aconteceu que ninguém esperava. Então, se eu quisesse me revoltar e fazer uma rebelião dentro de casa, com a minha família, eu poderia fazer. Assim como a gente sabe que tem filhos que fazem, que se afastam dos pais, que criam aversão pelos pais. Se eu quisesse, eu poderia fazer. Mas eu lembrei, eu voltei no passado, e muito ferido, e assim, completamente num turbilhão de emoções, eu voltei no passado. Eu acho que a única coisa boa que eu posso tirar desse tempo no sentido do pessoal do Thiago é isso, que eu voltei no passado, lembrei de algumas coisas que foram pregadas, faladas, ensinadas para mim, eu falei, vou permanecer, vou continuar. E aí eu lembro que eu vinha, e aí nesse período teve pessoas que vieram se apresentar aqui na igreja, e eu vinha aqui na frente, pulava com os jovens, me alegrava com os jovens, a Mariana a mesma coisa, se alegrava, por quê? Porque eu não vou perder a minha alegria, porque as pessoas olham, falam, dizem alguma coisa. Eu sempre digo isso, cara, a minha fé não é nas pessoas, eu quero que as pessoas, desculpa até falar assim, gente, mas eu quero que as pessoas se danem nesse sentido. Se Deus é quem traz a minha salvação, se Deus é quem cuida de mim, amém. É óbvio que, poxa, a gente tem que pensar no nosso próximo e não causar escândalo, né? Se meu irmão fica escandalizado, eu não vou fazer certas coisas, né? Mas, independente disso, aqui não é essa questão, aqui a gente está falando de como as pessoas olhavam. E, de fato, as pessoas olhavam para a gente com olhares bem ruins. E que não era esperado, na minha concepção, não era esperado de uma igreja, né? Porque na igreja a gente espera um lugar de acolhimento, de abraço. E eu acho que eu também não vou ser injusto, né? Eu posso contar no dedo. E aí eu acho que você é a mesma coisa, né, meu bem? Uhum. Acho que dá para contar no dedo pessoas que abraçaram a gente e falaram, olha, vamos caminhar juntos. Vocês estão errados, não deveriam ter feito, mas vamos caminhar juntos. Vamos viver a vida e essa criança, que no caso é a Pietra, vai ser linda, maravilhosa e tá tudo bem, sabe? Tipo, tá tudo bem no sentido de a vida segue, a vida continua, a sua vida não acabou aqui, sabe? E eu consigo contar no dedo pessoas que nos abraçaram, nos carregaram e falaram, poxa, Thiago, poxa, Mariana, a gente está com vocês. E era exatamente isso, né? Era como se, por conta do nosso erro, a gente perdesse os direitos que a gente teria na época da nossa adolescência, juventude, de poder vir à igreja, de poder levantar a mão e adorar, de poder vir na frente e dançar e tal, e enfim. E óbvio que a gente não queria que naquela época as pessoas abraçassem a gente de uma forma de, poxa, vem cá, sabe? Pena, tá tudo bem. Não era esse sentimento, até porque o erro, a gente já sabia que a gente tinha feito. Então, eu pelo menos, não me importava nem um pouco das pessoas chegarem e se posicionarem de uma forma, olha, você errou, mas, vírgula, eu tô aqui contigo, sabe? Vamos caminhar junto, sabe? Isso não é o fim e tal. E é justamente isso que a gente aprende, né? Porque a gente estava vivendo naquele turbilhão, mas a gente não sabia e nem esperava o que a gente estaria vivendo hoje, né? Ou 2 anos e meio depois, quando a gente se casou, né? E a Pietra, quando a Pietra completou 1 ano e um pouquinho, 1 ano e 8 meses foi quando a gente noivou. E aí, 2 anos e meio a gente casou, porque realmente, quando aconteceu, a gente optou por não ficar juntos, né? Seguir em vidas separadas. Era muito doloroso, sim, porque por muitas vezes o Thiago não conseguiu fazer parte das muitas primeiras vezes da Pietra. Para mim também era muito doloroso porque eu não tinha suporte. Tive muito suporte da minha família, da minha mãe e tudo mais, mas não tinha o suporte do pai da minha filha na época, que era o que eu imagino que toda mulher sonhe, né? Para quando engravida e tal, e quer ter aquele suporte, quer ter ajuda, quer ter tudo e tal. Mas a gente também não esperava ter esse tratamento da igreja, né? A gente esperava, de fato, receber palavras de afirmação nesse sentido de, poxa, vai dar certo, sabe? Esse não é o fim, porque isso eu consigo lembrar que realmente não teve uma pessoa para dizer que aquele não era o fim e que aquele cenário poderia se converter em algo, sabe? E até no dia que a gente
levou o testemunho no Terra Team foi justamente para falar isso, sabe? Que, poxa, eu não estou aqui compartilhando o nosso testemunho para dizer, vai lá e faz, porque tem jeito. Não, não é isso. Não é isso, sabe? Até porque o que aconteceu comigo pode não acontecer com outra pessoa. Assim como pode acontecer com outra pessoa muito melhor do que aconteceu comigo. Mas é dar essa palavra de esperança, sabe? De, cara, aconteceu, ok, esse não é o fim, sabe? Esse não é o fim. Coisas boas podem partir disso também, entendeu? Coisas boas também partem de cenários ruins, entende? Não, e é legal que hoje vocês estão no meio desses adolescentes, né? E eu tenho a oportunidade de compartilhar como vocês direcionam eles também para um lugar diferente, né? Olha, não é porque aconteceu comigo que vocês têm que fazer. Vão para outro lugar. E Deus, ele resgatou essa autoridade, né, também na vida de vocês. E eu queria cortar um pouquinho do testemunho por causa do nosso tempo e ir para a parte em que vocês se casam e vocês amadurecem, chega também Jonas, né? Então, acho que é legal vocês contarem também como tem sido esse processo até hoje, né? Porque vocês têm 2 anos de casado, é isso? Que vocês falaram? 3 anos de casados. E tem a Eva chegando, né? Como é que tem sido essa construção dessa família desde então? Cara, eu vou te falar, a partir do momento que a gente se casou, né? Antes da gente se casar, a gente decidiu uma coisa muito legal. A gente decidiu, falou assim, né? A gente falou assim, olha, meu bem, a gente se olhou e falou, nós vamos namorar, como se a gente estivesse namorando há anos atrás, alguns anos atrás. E a gente começou a namorar de novo, né? E aí depois a gente pensou em casar, a gente falou com os nossos pais, a gente noivou e a gente foi se casar. E eu lembro que quando a gente estava nesse processo do casamento, né, e também durante o casamento, depois que a gente se casou, a gente sempre falava o seguinte, que a gente tinha que aprender. Porque nós éramos muito amigos, somos muito amigos ainda. Isso é uma coisa que eu destaco. Quando você for procurar alguém para se casar, meu pai sempre falava 3 coisas. A pessoa tem que ser sua amiga, a pessoa tem que amar a Deus e a pessoa tem que obedecer aos pais. Se essa pessoa tiver esses 3 requisitos, e eu estou olhando para meu pai aqui agora, se essa pessoa tiver esses 3 requisitos, já é um excelente começo para você começar a namorar. E eu lembro que a Mariana tinha que ser tricolor também. Mas eu lembro que a Mariana tinha isso tudo, né? Ela obedecia aos pais, era temente a Deus e Era sua amiga? era muito minha amiga, muito minha amiga. Mas, fecha aspas. E aí, quando a gente se casou, a gente falou, a gente precisa aprender. E eu lembro que a gente começou a falar assim, a gente precisa se inscrever nos cursos que a igreja promove, fornece de casais e tal. E um OBS. Assim que a gente se casou, 1 mês depois, o Thiago já estava inscrevendo a gente em todos os cursos. E na minha cabeça, vale ressaltar isso, porque eu escuto muitos casais falando isso na igreja. Eu me desesperei muito, né? Porque eu falei assim, Thiago, você é muito louco de inscrever a gente nos cursos, porque vai todo mundo achar que a gente já tá em crise, cara. Tipo, a gente não tem 1 mês de casado. Já só tá porque acabando a gente o já casamento. casou com filho, já casou com tudo. Cara, os outros vão achar que a gente tá, tipo, casei. Sabe Acabou aquele tudo. casamento, tipo, casei, mas vamos, você- sabe? E aí ele falou, não é desse jeito. Eu só não vou esperar o dia mal chegar para eu me precaver de água, né? E é legal porque a partir do momento que a gente casa, a gente vai para nossa casa e a gente começa a fazer as coisas do nosso jeito. E é óbvio que a gente vê uma face da Mariana, né? A Mariana vê um jeito do Thiago que não conhecia antes. Mas por sermos amigos, lidamos com a situação 10 vezes melhor do que se a gente não fosse bons amigos, né? Se a gente não fosse parceiro um do outro. E eu lembro que no casamento, assim, quando a gente entrou em casa, né, a Maria, ela também estava grávida do Jonas, e começou sendo um período muito bom, porque a gente estava se descobrindo ali na nossa casa, aquela coisa, mas também já começou sendo um período bem difícil, porque uma nova criança chegaria naquele ano de 2021. Mas não só isso, a Mari, e aí ela vai falar com mais propriedade, mas nesse ano de 2021, a Mari, ela teve, eu não sei se eu posso dizer, ela vai dizer melhor, mas ela teve um princípio ou um começo de depressão pós-parto, e eu lembro de, tipo assim, né, eu com 21 anos, e aí eu lembro de eu todo animado chegar em casa, e eu lembro
Eu lembro de chegar em casa e a Mari, tipo, tá sentada na cozinha, assim, no chão da cozinha, chorando, tipo, muito, como se alguém tivesse morrido, chorando desesperadamente. A Pietra na sala, tipo, não entendendo muita coisa que tá acontecendo. O Jonas bebezinho, tipo, chorando muito, tipo, lá no berço dele. E eu, tipo, com 21 anos, assim, o que eu faço? O que eu faço agora? Tipo, o que tá acontecendo? E é muito louco, porque quando acontece o casamento, Deus prepara a gente de formas que a gente não imagina, né? A gente sempre fala aquilo, né? A gente só sabe do que a gente é capaz de suportar quando a gente passa pelas coisas. E, de fato, a gente só sabe que a gente é capaz de suportar certas coisas quando a gente vive aquelas coisas. E eu nunca lidei com alguém com depressão. Nunca lidei com um bebê chorando, sabe? A Pietra já tinha 2 anos. Então, começou sendo um casamento muito, não vou dizer difícil, mas começou sendo desafiador, porque a gente... É o que eu falo, né? Eu sempre falo com a Mariana. Quando a gente casa, e a gente tem quando a gente já casa com filhos, né? No caso, eu e Mariana. A gente já casou com filhos. E, normalmente, o normal é um casal se casar sem ter filhos. E é muito louco, porque a gente amadureceu, tipo assim, muito rápido, porque tinha crianças ali dependendo da gente. É como se fosse necessário, né? Tipo, existia o amadurecimento. E era estranho, porque quando o Jonas nasceu, a gente já estava casado. Então, na nossa cabeça ia ser tudo muito diferente. E, pelo contrário, acabou sendo muito desafiador do que quando foi com a Pietra, porque tudo era muito novo, então a gente já tinha responsabilidades da casa, contas, educação das crianças, tudo que a gente precisava fazer, né, naquela época, tudo que era responsabilidade nossa, e parece que aquilo veio com uma carga muito maior. Veio um né? plus, né? Não, e era interessante porque a gente sempre falava assim, eu não posso deixar de te amar. E ela falava a mesma coisa para mim, eu não posso deixar de te amar. Então, no meio disso tudo, a gente ainda tinha que ter tempo, carinho, amor um com o outro, porque senão o amor esfriava. Né? Então, a gente entendia que a gente tinha que manter o nosso relacionamento vivo, porque a gente tinha 2 filhos, um bebê, e aí, por exemplo, no nosso 2º ano de casado, quando a gente foi viajar para comemorar o aniversário, a gente já viajou com os filhos. E, tipo, no 2º ano de casado, então, como é que a gente lida com isso? Como é que a gente trabalha isso? Porque não era fácil, e não é fácil ainda, né? Eu não sei que dia vai sair esse podcast, mas talvez esse episódio, mas talvez a Eva já tenha nascido. Então, Já vai estar com a gente. Então, assim... Isso é foto de capa desse vídeo. Então, assim, era mais desafios. Então, esses desafios, eles foram se intensificando dentro do nosso casamento. E aí, eu vou ser chato mais uma vez, porque muita coisa hoje é boa no nosso casamento por causa da nossa amizade. Sim. Sério, assim, eu acho que é um dos maiores pilares que a gente tem no nosso relacionamento, é a amizade. E aí, quando a gente caminha, né, um pouco mais na nossa história, e a gente olha para o agora, né, eu vejo o seguinte, e aí me ajuda aí, eu vejo que Deus, ele é o único que pode fazer coisas bonitas brotarem de algo que não era belo. A gente vê, né, a própria cruz diz sobre isso, né? Não é algo bonito. A cruz, o escárnio, né, não é bonito. Mas existe beleza ali, né? Que é até uma das coisas que a gente tem falado muito na juventude. Mas existe beleza ali. E não foi belo, não foi fácil, não foi tranquilo. Foi punk pra caramba esses momentos que a gente viveu. Mas Deus começou a brotar uma semente que a gente não conseguia ver, porque estava debaixo da terra. E hoje já é um brotinho, e a gente consegue ver frutos, como você falou também, né? Que a gente consegue conduzir os adolescentes por lugares. Hoje eu consigo falar com os adolescentes, principalmente homens, consigo falar com os adolescentes e eles conseguem, tipo assim, chegar, caraca, negão, irmão, tá difícil, e conseguir falar comigo abertamente. E é legal também a gente, quanto igreja, olhar para um lugar de assim... hoje em dia, né, depois que tudo aconteceu, desde a época que aconteceu, a gente já teve a oportunidade de chegar adolescentes a nós, né, e falar, poxa, tá acontecendo isso, me ajuda, sabe? Isso mesmo antes da gente se casar, né? E uma diferença que a gente via muito grande
era que, assim, tudo aquilo só estava acontecendo com a gente porque houve a gravidez, né? Consequentemente, houve uma exposição, sabe? Mas e se nada tivesse acontecido? Entende? Se não tivesse acontecido a gravidez, se não tivesse acontecido a exposição. Então, assim, é muito aquilo que você falou, né? Muitas vezes as pessoas olham para as pessoas dentro da igreja com esse olhar de, nossa, que santidade, sabe? Que pessoa santa. Até o momento que algo daquela pessoa é exposto, sabe? Mas enquanto não é tudo muito encoberto, entende? Então, ter a oportunidade de hoje se colocar nesse lugar de, não exemplo, né? Mas, por exemplo, poxa, aconteceu com a gente, então eu posso impedir que aconteça também na vida de outra pessoa, sabe? Posso intervir de alguma forma, posso compartilhar o que aconteceu com a gente, não só mostrando a misericórdia de Deus que hoje sobrecaiu sobre a gente, mas mostrando a dor do que foi o processo. É muito gratificante, sabe? Virar para uma menina hoje e falar, poxa, não faz, não é, eu não estou sendo a tia chata de, poxa, não vai, não transa, não faz, não é isso, sabe? Mas, de fato, compartilhando com ela momentos de dor e sofrimento que ela pode passar, sabe? Mas, ao mesmo tempo, se a pessoa já chega falando, Mari, aconteceu, e agora? Ou, por exemplo, Mari, engravidei, e agora? Sabe? Compartilhar um outro lado da história, mostrando que pode haver misericórdia sobre aquilo, sabe? Não é o fim, entende? Daquilo, né, de algo ruim, pode também nascer algo belo, né? Gente, cara, nem eu esperava que a gente ia ter tantos detalhes assim, né, da história de vocês, que é muito legal. Esse podcast vai ter uma parte 2, gente. Porque daqui a pouco vai começar o nosso culto. E eu acho que, na verdade, eu estava até pensando talvez em fazer individualmente, com vocês, enfim. Coisas para depois que a Eva nascer, quando tiver com 3 meses. Você vai ter que esperar os próximos podcasts para terminar de ouvir esse testemunho. Mas hoje, você que tem aqui na igreja tem a oportunidade de presenciar, né, a vida do Tiago e da Mari, sendo pais, sendo líderes, sendo servos. Então, queria agradecer por vocês terem contado até aqui. A história vai continuar, mas a gente vai deixar para uma próxima. E queria convidar você também a refletir sobre tudo isso que está sendo falado com um olhar como se Jesus estivesse olhando para uma pessoa que está passando por esse momento, né? Às vezes a gente tem um olhar muito religioso, né? Muito farisaico sobre certas situações. E o Senhor nos convida a ter misericórdia, a amar e a conduzir. Possivelmente você que está nesse lugar é uma pessoa muito mais madura na fé, né? Uma pessoa que já passou por muitas coisas. Então, que as pessoas que se chegarem até você, né, que estão vivendo situações parecidas como a do Tiago e da Mari que viveram, que você seja bênção, né? Que você seja uma pessoa que abençoe, né, que restaure a vida daquele adolescente, daquele jovem. É importante enfatizar, como a gente compartilhou aqui, que não é porque a igreja que não acontece. As coisas acontecem aqui dentro. Não deveriam, é claro, existem muitas questões. Dentro da nossa fé, a gente acredita que o sexo ele é para uma instituição segura, que é o casamento. A gente não está aqui levantando uma bandeira contrária ao que a Bíblia diz, mas é importante que você seja bênção na vida daquelas pessoas que são mais imaturas na fé, talvez, ou que talvez esteja também extrapolando alguns limites, enfim, você conduz aquela pessoa. Glória a Deus, porque hoje a gente tem na nossa casa, né, pessoas que auxiliam, a gente tem nosso pastor. Se você é adolescente ou jovem que está ouvindo isso, você pode procurá-lo, pode procurar um deles ou um de nós, aquele que você se sentir mais à vontade para falar. Amém? Esse podcast é bem o testemunho deles, né? A gente vai continuar, como eu disse, mas o tempo nos engoliu. Obrigada a você que assistiu até aqui. Não esqueça de compartilhar, de seguir as nossas redes sociais, @NovaVida Olaria, @NewLifeOlaria, e acompanhar tudo que a gente tem feito aqui na nossa igreja, tá bom? Obrigada, gente, mais uma vez. Obrigada a você. Até a próxima.